Caro aluno do POP Concursos, seguindo no nosso trabalho de resolução das questões da Fundação Carlos Chagas, em Direito Administrativo, o nosso tema hoje será ato administrativo. Vamos dar uma olhada no material aí, vamos olhar a nossa questão para resolvê-la, tá bem? Vamos lá? Essa questão ela trata da classificação de ato administrativo. Na realidade, trata de espécies de ato administrativo. O comando diz, o ato administrativo interno endereçado aos servidores públicos. Então, observe, isso é muito importante, hein? Ato administrativo interno direcionado aos servidores. Esses atos veiculam determinações referentes ao adequado desempenho de suas funções. Que atos são estes? Serão os atos punitivos, determinativos, normativos, enunciativos ou ordinatórios. De fato, o gabarito correto é ato ordinatório. Agora vem até aqui, por favor. Na alternativa A, há a menção de atos punitivos. Quais são os atos punitivos? São aqueles que decorrem do poder disciplinar, onde a administração pública aplica as sanções a seus servidores ou a pessoas sujeitas à disciplina da administração. Na verdade, os atos punitivos trazem um comando sancionatório, o que de fato eu não tenho no comando da questão. Na alternativa B, por sua vez, fala-se em ato determinativo. Espécie essa estranha. Na realidade, quando se fala em aspecto determinativo, eu estou falando de critério para estabelecimento de competências e não de classificação ou espécies de ato administrativo. Portanto, a alternativa A está errada e a alternativa B também. O que seriam os atos normativos? Esse pode trazer um pouquinho de confusão, tá? É o que está na letra C. Os atos normativos, na realidade, analisado ele tipicamente, é aquele que decorre do poder regulamentar. Ele tem uma característica, qual seja, ele é geral, abstrato e imperativo. Então ele se dirige a pessoas indeterminadas. Se formos observar a doutrina, os atos normativos, eles são tidos como lei em sentido amplo. Então, eles não têm efeito interno. O ato normativo, na verdade, em sentido típico, ele tem como destinatário um grupo indeterminado de pessoas. Tá bem? Aí nós temos, na letra D, os atos enunciativos. O que são os atos enunciativos? São os atos declaratórios, onde não há, de fato, uma manifestação de vontade da administração pública. Ela simplesmente declara, ela simplesmente atesta. Exemplos de atos enunciativos, quais são? Os atestados, as certidões, os pareceres, tá certo? Aí nós temos na letra E, os atos ordinatórios, cujo conceito está no comando da questão. Vamos dar uma olhadinha no material de apoio aí, só para ilustrar o conceito de ato ordinatório. Vamos lá? Observe o que nós temos. De acordo com a doutrina, ato ordinatório serão aqueles que visam disciplinar o funcionamento da administração pública e a conduta funcional de seus agentes. Quais as características do ato ordinatório? Ele é decorrente do poder hierárquico e ele é interno, já que produz efeito dentro da administração pública. Legal? Então, continuamos no nosso material de apoio. Observe, da nossa questão, a resposta correta, sem dúvida nenhuma, é a letra E. Perfeito? Legal. Agora vem até aqui. A próxima questão que nós vamos tratar, ela vem a falar de ato administrativo, mais precisamente do conceito de ato administrativo. Então, para resolvermos a nossa questão, essa questãozinha aí, nós devemos saber o conceito de ato administrativo. Observando a doutrina majoritária, o conceito de ato administrativo ele tem 4 aspectos, ou 4 elementos conceituais, tá bem? Não confunda os elementos conceituais com os requisitos do ato. Isso é outra coisa, tá? Então, olha, de acordo com a doutrina majoritária, ato administrativo é o quê? Manifestação unilateral da administração pública. Segundo, com possibilidade de produção imediata de efeitos. Terceiro,
sob o regime jurídico administrativo. E, por último, subordinado a controle jurisdicional. Juntando tudo isso em um pacotinho, nós vamos ter o quê? Ato administrativo será manifestação unilateral da administração pública com possibilidade de produção imediata de efeitos, sob o regime jurídico administrativo e sempre subordinado ao controle jurisdicional. Correto? Esse é o conceito de ato administrativo. Vamos dar uma olhadinha na nossa questão aí para a gente enfrentar as alternativas. Vamos lá? Então, olhe, interessante observar que a questão ela busca assinalar a afirmativa incorreta. Tá bem? Letra A. Os contratos também podem ser considerados atos jurídicos bilaterais? Sim, essa afirmativa está certa, portanto ela não nos interessa, porque estamos procurando a alternativa incorreta. Vem até aqui. Os contratos, sejam eles administrativos ou não, e estamos falando de direito administrativo, portanto nós vamos tratar do contrato administrativo, ele tem a característica da bilateralidade, ou seja, da junção de interesses outros, interesses distintos, tá? Manifestação de várias pessoas, dentro de um único instrumento. Aí eu tenho a bilateralidade do nosso contrato. De fato, além de bilateral, em regra, esse contrato aí tem a característica da comutatividade, tá? Então, podemos afirmar que no contrato administrativo, eu tenho várias partes que se manifestam no contrato, cada qual pretendendo algo, uma sabedora de seu ônus e de seu bônus, e a outra também. Aí eu tenho a comutatividade, correto? Já que as partes conhecem o que pretendem, não há uma imprevisão aqui, tá? Então, o contrato ele tem a bilateralidade como característica. O ato administrativo, você não pode se esquecer que ele é unilateral, não é bilateral. Exceto grandiosas exceções, como é o que ocorre na posse, onde eu tenho um ato administrativo, onde eu tenho a manifestação de duas pessoas, a administração pública e o servidor. Esse é um ato administrativo bilateral. É uma exceção, tá bem? Em regra, o ato administrativo é unilateral, tá? Então, a alternativa nossa aí, ela está correta. Se a afirmativa está correta, ela não nos interessa, porque estamos buscando a afirmativa incorreta. Vamos à letra B.